O mestre Paulo Freire nos disse: educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo. Ser um educador e estar no 6º mandato como vereador nos mostra o quanto existem seres humanos, ainda bem, com essa nobre missão de transformar o mundo para melhor. Muito obrigado por nos proporcionar este grande momento de cidadania e reflexões, vereador Eliseu Gabriel. Eu vou pedir que o senhor e a nossa mediadora, Andressa Batelocchio, coordenadora do GT de Educação da Abrapse, se dirijam aqui. Andressa, eu vou pedir que sente-se a essa cadeira. E o vereador Eliseu Gabriel, professor de Física pela USP, autor de diversos livros didáticos, vem aqui a esse púlpito para nos abrilhantar com sua palestra. Eu falo aqui? Vai falar e deixa eu pegar uma aguinha para ti. Não, olha, é exagerado esse rapaz, né? Bom, podemos começar então? Então, obrigado pelo convite, né, de falar um pouquinho aqui. Eu queria dar os parabéns aqui pela Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, né? E essa associação, assim como várias pessoas que participam dos objetivos do ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são verdadeiros heróis, né? São pessoas que precisam ter protagonismo cada vez maior. Quando o Galiano conversou comigo, eu achei que isso seria importantíssimo, Galiano, porque esse pessoal precisa ter protagonismo, né? Não é fácil o mundo que a gente está vivendo, os poderes que a gente, por exemplo, aqui em São Paulo a gente vive na carne, vive diariamente as contradições, né? Se por um lado se fala, não, vamos trabalhar por um desenvolvimento sustentável. Por outro, tem uma revisão do plano diretor aqui, que acabou de ser aprovada, exatamente oposta do que a gente imagina. Se por um lado a gente trabalha por uma educação inclusiva, enfim, por outro lado existe aqui que acontece, aqui é que está a grande encrenca, não é que aqui só, mas aqui mostra claramente a contradição que a gente vive no mundo. A educação, ela varia, dependendo... Olha lá o Lívio Giosa, tudo bem, Lívio? Quanto tempo? A educação, ela é fruto do sistema que a gente vive, e ela varia de momento para momento. Certamente a educação no século XIX era muito diferente do que se pensa hoje. A educação, quando os estados achavam que não tinham que propiciar, que não havia educação pública, era outro tipo de educação. E o mundo ia andando do jeito que vai andando. O que eu estou dizendo isso é o seguinte: existe uma luta encarniçada entre a humanidade e entre a civilização e a barbárie, o tempo inteiro. O tempo inteiro, a gente vê aqui na Câmara as coisas acontecendo. Porque existe uma corrente de opinião que, na verdade, muitos fazem sem perceber, que querem desmontar o Estado. Ou seja, que o Estado não tem que ter protagonismo em nada, que o mercado é que tem que dar o tom, né? Que o mercado, então, é que tem que decidir o que fazer. E é o que acontece. E são contradições o tempo inteiro. Porque o mercado, ele deixa de considerar o ser como um ser humano, ele passa a ser um consumidor. Essa é a ideia, você é um consumidor. Então, como consumidor, nós vamos fazer tudo para ganhar esse consumidor, para ele ser nosso freguês. E não é isso que a humanidade precisa, né? Então, o mundo vive essa contradição o tempo inteiro. É a mesma coisa que... E o trabalho que vocês fazem é um trabalho de herói.
porque você indo contra a corrente. E é fundamental que vocês tenham esse trabalho, para tentar salvar um pouco de sanidade nesse mundo que a gente vive. O Galeano mostrou aí a concentração de riqueza. E a concentração de riqueza é consequência da concentração de poder. É de poder. Existe o Estado. O Estado, o que é o Estado? O Estado é o conjunto das estruturas de poder, as secretarias, os ministérios, o Estado organizado como o Brasil, o Exército, o sistema de saúde, existe tudo isso. E tem o dinheiro público que vai para esse conjunto. A grande questão que está em luta é a disputa de quem faz o que com esse dinheiro. Quem é que comanda esse dinheiro? Então, o Congresso Nacional, vamos perguntar ao Congresso Nacional, quem se elege deputado federal? Quais são os interesses que estão lá? Vamos dar um exemplo, plano de saúde. O pessoal que defende o SUS é minoria. Os interesses para privatizar a educação. O mercado está lá querendo privatizar a educação. O mercado está lá querendo privatizar a saúde, privatizar o SUS, vender serviço, vender negócio, terceirizar. É isso que nós estamos vivendo, um momento muito difícil. Então, existe uma luta, que é a luta política, por isso que nós estamos falando que a luta política é absolutamente central, para ver quem é que pode ter influência nesse Estado, quem é que pode ter influência para que os objetivos do desenvolvimento sustentável caminhem para frente. Então, essa é a questão que nós temos que fazer. E muitas vezes a gente se ilude com algumas coisas, né? Eu não sei, por exemplo, se o carro elétrico é uma solução, se é bom para a humanidade. Eu tenho dúvida, entendeu? Será que é bom para a humanidade um carro elétrico ou mudar os costumes? Ou diminuir a quantidade de viagens? Quer dizer, uma forma do carro elétrico é uma forma bacana, primeiro, de consumir muito mais novos carros, né? E segundo, continuar com os mesmos costumes. Então, esse é o carro elétrico. E o carro elétrico não polui por enquanto, né? Por exemplo, para produzir energia para o carro elétrico, precisa produzir energia elétrica. E a energia elétrica é obtida através dos rios. No Brasil, a energia no Brasil é muito limpa, né? Dos rios, enfim, eólica. Mas tem também a energia do gás, que também não é tão poluente, e tem muita energia produzida por petróleo e carvão, muito pouca no Brasil. Mas na China, mesmo no hemisfério norte, boa parte da energia é produzida com carvão, queima de carvão, que polui barbaramente o ar, né? Agora, onde é que vai abastecer o carro? Com que energia? Do carvão. Ah, mas ele é mais econômico, a gente economiza, em vez de gastar 2.000 por mês, eu vou gastar 700 por mês, que bom, né? Mas só que a energia está poluindo, não? Então o que fez a China, por exemplo? A China está transferindo todas as centrais que produzem energia elétrica para longe das cidades, para não poluir a cidade. Mas tem que transferir, tem que produzir, mas está poluindo outro lugar. Então, não é a gente pensar que o carro elétrico, por exemplo, é uma coisa moderna. É bacana. Se eu tivesse grana, até comprava, né? Silencioso, moderno, né? Chique, né? Mas não muda nada meu costume. Pelo contrário, é uma ostentação até. No Brasil né? Então, você veja só. Eu estava vendo quais são os carros mais vendidos no mundo. Mais vendido a Toyota, vende 2 ou 3 milhões de carros, 4 milhões por ano. Já em terceiro lugar já está a Tesla, que já vende 1 milhão de carro elétrico por ano. Entendeu? Então, não é isso que a gente quer, é mudar. E mudar não é. Então, são certas coisas que a próprio pessoal dominante, eles engambelam a gente e fazem a mesma coisa fingindo que está mudando, né? Então, eu acho que uma questão que é muito, muito séria é a questão da desigualdade. Essa que também é uma coisa muito séria. Quer dizer, os objetivos do desenvolvimento sustentável pressupõem também a luta contra a desigualdade. E pressupõe, por exemplo, no caso que eu estou falando de educação, a educação de qualidade. A educação de qualidade, ela não é uma educação que é cheia de instrumentos eletrônicos. A educação de qualidade é a relação, uma educação humanizada. O que nós vemos ultimamente, né? Muito da violência que está acontecendo
no dia a dia, a gente fala violência na escola. Não, a escola, é na escola que aparece a violência, mas a violência é da sociedade, não é a escola que é violência. Primeiro, as famílias muito desestruturadas, né? Porque muitas pessoas não têm mais oportunidades de trabalho, e o trabalho mudou. Se, há muitos anos atrás, o objetivo, eu lembro a minha geração era ultra idealista, ainda é, né? Mas quando jovens, há muitos e muitos séculos, num tempo, numa galáxia muito distante, né? Quando a gente era jovem, a nossa luta era sempre pelo coletivo. A gente queria um mundo melhor para todos, queria um mundo melhor, queria que a sociedade fosse mais justa, que o mundo seja melhor, não é mesmo? Hoje existem essas lutas? Não, hoje em dia a pessoa é ensinada a ser inimiga do próximo, porque o próximo, na sua profissão, você tem que ser melhor que ele, você tem que destruir seu concorrente. Então, quanto mais se quebra os trabalhos coletivos, né, as fábricas, enfim, se quebra os sindicatos, vamos dizer assim, não é? Mais as pessoas ficam isoladas e elas pensam no seguinte: eu preciso tirar o lugar daquele porque eu quero pegar aquele lugar. Esse cara é meu inimigo, eu vou abrir minha empresa porque eu vou concorrer com aquele outro. Então, você percebe? Isso tudo ao longo dos anos vai formando outro tipo de ser humano. A lógica do ser humano é um ser coletivo, é o coletivo que é o bom para o ser humano. Por isso tem as famílias, por isso tem as comunidades, né? O ser humano se torna humano em comunhão, em comunidade. E a tendência hoje é desmontar essas comunidades. E a coisa fica mais grave ainda quando as pessoas, especialmente os mais jovens, ficam o dia inteiro na tela. Na tela, né? O que significa ficar na tela? Significa se relacionar com uma máquina e não com o ser humano. Então, a formação dele, a subjetividade dele, vai sendo formada numa coisa abstrata. Não vai se formar diante de um outro indivíduo. A subjetividade dele não vai ser mais na referência com o outro, vai referência com uma tela. E a referência com uma tela, ele perde noção do que é violento, noção do que é dor, noção do que é interesse coletivo. Então, isso molda um outro tipo de cidadão, né? Então, essa é uma coisa muito grave que a gente vive. Então, veja, o desenvolvimento sustentável, ele vive uma contradição brutal entre a volúpia da economia no mundo e o que a gente espera do ser humano. O que a gente espera da criança, o que a gente espera da bondade, o que a gente espera da solidariedade. Isso tudo, onde é que está isso? Ele vai ser solidário com uma tela que ele nem vê, uma coisa que ele não sabe que é um ser. Então, isso tudo vai mudando muito a maneira das pessoas. Então, por isso que eu estou falando, a educação é uma coisa fundamental no processo do desenvolvimento sustentável. A gente tem que estar atento a essa questão, né? E a educação de qualidade é a educação integral, não é tempo integral, é a educação que envolve a cultura, envolve a arte, envolve o esporte, envolve todo um conjunto de ações que formam o ser humano para a vida, para o coletivo, para a solidariedade, para a resiliência, para o respeito às diferenças. Tudo isso é fundamental. Então tem que haver um conjunto de metas na educação nesse sentido. O ponto dessa... e o parlamento, né? O parlamento aqui, ele pode ajudar muito ou pode ajudar a piorar muito. Tá certo? Quer dizer, um parlamentar, ele tem uma força muito grande, legislativa, fiscalização, etc. No Brasil, os municípios são unidades autônomas da federação. Então, o município tem muita força, porque a gente lida com orçamento. Só para vocês terem uma ideia, o orçamento da cidade de São Paulo arrecada 100 bilhões por ano. 100 bilhões. É mais do que... É um exemplo, né? Então, esse dinheiro vem para cá, não é para cá, mas é discutido aqui para onde vai usar esse dinheiro. Então, você veja a volúpia, o interesse do mercado em tomar conta desse dinheiro. Eles querem esse dinheiro para eles. Então, quanto mais a gente desmonta o poder público, mais o privado avança sobre o coletivo.
mais o privado se aproveita dos recursos públicos para os seus interesses. Então é uma luta política que tem que ter, o tempo inteiro tem que estar presente. E o parlamento tem que estar o tempo inteiro, tem que ter gente para salvar alguma coisa. Infelizmente, a correlação de forças no Congresso Nacional e mesmo aqui na Câmara não é favorável ao desenvolvimento sustentável. Ao contrário, não é favorável. Então, graças a vocês, há muita gente como vocês, né, e essa Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, é uma maravilha existir. É graças a vocês que muita coisa não quebra, muita coisa não cai. Porque, por exemplo, você faz uma pressão em nós aqui, e nós vamos fazer o que vocês... Não é o que vocês mandam, mas a gente é sensibilizado pela ação de vocês. Nós somos sensibilizados, né? Quando uma palestra como essa, que nós vamos depois gravar, vai ser gravado, né, Galiano? Vai ser gravado, está sendo gravado, vai ser divulgado, tudo isso, né? Tudo isso faz parte de uma pressão, vamos dizer assim, cultural, né? Então, se de um lado, existe assim, de um lado, a força do mercado desmontando uma cultura de solidariedade e paz, né? Por outro lado, existe uma força da própria sociedade e de alguns setores, como, por exemplo, Francisco Morato, etc., lutando pelo outro lado. Então, é uma luta. O tempo inteiro a gente está vivendo uma luta. E a educação, nesse processo, não só a educação nas escolas, porque isso aqui é um processo de educação que nós estamos tendo. A educação é o tempo inteiro, não só a escola, mas a educação na sociedade dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável é uma das ações mais importantes que nós temos que fazer na atualidade. Como eu falei no início, as coisas estão mostrando, está na cara o que está acontecendo aí com a Terra, né? Você veja, por exemplo, a gente vê as sociedades mais desenvolvidas lutando para voltar os passarinhos na cidade, né? Acabando com, né, deixando os bichos viverem em paz, usando menos automóvel, bicicleta ou a pé, aproximando o trabalho enfim, todo um conjunto de coisas. Aqui em São Paulo é tudo o contrário. O plano diretor, por exemplo, a revisão do plano diretor, que não era muito bom, está piorando muito, vai piorar muito a cidade, né? Ilhas de calor, quer dizer, construções sem estudar a infraestrutura. Só dar um exemplo. O plano diretor de São Paulo pensou em adensar a cidade para proteger o cinturão verde, para a cidade parar de crescer e destruindo a mata, destruindo não sei o quê. Foi feita uma coisa. Bom, o que aconteceu? O mercado imobiliário, podemos então, vamos adensar. Onde que eles querem adensar? Onde tem valorizado? Pinheiros, Vila Mariana, etc, etc. Mas no plano diretor, por exemplo, tinha algumas coisas chamadas assim, olha, tem que ter análise de suporte, ou seja, precisa saber se tem infraestrutura, se tem o jeito para ruas, se tem toda a infraestrutura de esgoto, saneamento, não sei o quê. Não, tem que estudar isso. E tem que ter o plano de bairro, onde a população vai discutir, não, aqui não pode destruir aquilo, porque aqui é um valor cultural, aqui é um valor não sei o quê, aqui não pode. Simplesmente não foi feito. Derrubaram tudo e estão fazendo prédios enormes, concentrados, resultado, uma confusão enorme. Agora, as pessoas estão mudando para esses prédios? Não, são ativos financeiros que estão sendo feitos para vender para os fundos imobiliários internacionais, para Airbnb, fazer essas coisas todas. Vocês entenderam? Então, se não tem um controle do poder público, se o Estado é desmontado, se ele é fragilizado, a gente não consegue segurar o mercado. O mercado quer ter lucro. Então, uma das coisas que vocês, né, nós aqui, precisamos ter sempre em mente é fortalecer o poder público. Como, por exemplo, Francisco Morato tem um exemplo. Quer dizer, lá eles tiveram força para fazer o que fizeram. Nós precisamos que o Estado e que o poder público tenha força. Então, quando vem essa história de cortar gasto, não fazer concurso público, sacanear professor tirando direito à aposentadoria, tirar o direito desse e daquilo, eles estão justamente contribuindo para o desmonte do Estado, contribuindo contra o desenvolvimento sustentável. Então, isso que eu queria dizer para vocês, que
a Secretaria de Educação da cidade de São Paulo é uma secretaria que tem uma estrutura muito interessante, tem profissionais muito progressistas, pessoas muito sérias, embora em alguns momentos venham prefeitos que queiram desmontar, mas ela tem uma força própria que ela continua resistindo, né? Então, são questões como essa que nós temos que estar sempre atento e muitas vezes não entrar em engodos, né? Esse deu o exemplo do carro elétrico, mas existem muitos outros, né, que a gente pode pensar. Enfim, eu queria dizer para vocês que, para mim, eu sou vereador há muitos anos aqui, para mim, eu gosto do que faço, é um prazer estar aqui e uma honra que a cidade me reelegeu durante 6 vezes. E digo, é uma luta duríssima, mas faço com prazer. Infelizmente, a tendência é o parlamento ter outros tipos de pessoas, né? Pessoas de mercado ou de outro tipo de coisa pior ainda, né? Infelizmente, é o que está acontecendo. Mas algumas pessoas, um bom número de pessoas continuam sendo eleitas, pessoas sérias, que a gente tem que continuar tendo esperança que a gente pode manter esse mundo, né? Um mundo melhor, um mundo sustentável, um mundo sem pobreza, sem violência, né? A razão da violência está muito em função disso também, né? De como são formadas, como a cultura humana está sendo feita. Então, pessoal, muito obrigado a vocês. É um prazer, viu, Arthur? Maravilhosa essa ideia. Vamos contar com a gente aqui para nós fazermos a nossa parte e divulgarmos o desenvolvimento sustentável. Muito obrigado. Obrigada, doutor Eliseu. Eu trouxe aqui também uma pauta, se posso complementar, né, o que o senhor falou, que foi muito completo já e muito adequado para o momento. A nossa ideia aqui, pode passar, por favor, Marcelo. Coincidentemente, essa semana está tendo, então, a cúpula dos ODS, né, ali na ONU. E, infelizmente, junto com o relatório que nos traz o tema tempos de crise, tempos de mudança, ainda nós só temos 15% das metas globais cumpridas diante de todos os ODS. Então, isso traz o que o senhor está falando. Precisamos de uma sociedade que seja diferente, porque a gente só tem metade do caminho agora para poder cumprir o restante das nossas metas. Marcelo, pode passar, por favor. Em relação especificamente ao ODS 4, que é o que eu represento aqui, GTs de Educação, foi feito, por exemplo, né, uma pesquisa entre 104 países, em que de 5 países, 4, na verdade, tiveram perdas de aprendizagem em relação, principalmente, ao que aconteceu com a Covid. Isso é uma coisa muito impactante, que ao longo dos anos nós vamos sentir ainda esses resultados. E no Brasil, de acordo com o último relatório, Luz da Agenda 2030, que ainda do ano passado, agora segunda-feira próxima, dia 25, terá um novo relatório e a gente vai ver como é que ficaram essas metas. Infelizmente, nenhuma das metas do ODS 4 foram cumpridas, muito pelo contrário, estão todas em retrocesso. Então, isso é um agravante a essa questão da educação, também relacionada à questão do trabalho que o doutor Eliseu nos trouxe. Pode passar, Marcelo. Em relação, então, ao que a ONU traz, ela traz, junto com esse relatório e com essa semana, ela fala muito da esperança à ação. Então, a gente tem que parar de esperançar, talvez, mas ir para ação, porque a gente tem pouco tempo, né? E a gente está no meio do caminho e precisamos de um plano de resgate dos ODS. Essa é a questão. Precisamos resgatar aquilo que foi feito em 2015 e precisamos agora pensar em renovar isso aí. Mas como, né? Trazendo também mensagens chaves. Uma das mensagens que traz o relatório é que a transformação ela é possível e também inevitável. De qualquer jeito, a gente vai mudar, como o doutor Eliseu falou. Estamos tendo mudanças climáticas, mudanças, enfim, em relação aos nossos tempos aqui. Então, isso já está nos impactando. E o que é mais importante, além de investimento e política, é o engajamento de todo mundo. Então, precisamos trazer os desengajados, digamos assim, para cá, para realmente começar a fazer ainda mais a diferença. Em relação, na verdade, como que a gente pode fazer isso? Então, vou trazer um pouco aqui a sardinha para o nosso lado da Abraps. Nós somos uma associação de profissionais pelo desenvolvimento sustentável. Nossa intenção aqui é formar profissionais. E uma das metas do ODS é o 4.7, que é a formação para o desenvolvimento sustentável. E dentro dos nossos 4 Cs da Abraps, que nos apoiam, tem o C da capacitação, que é formar pessoas que orientem e promovam os processos de decisão e operações para o desenvolvimento sustentável. Então, isso que o doutor
Eliseu trouxe sobre, por exemplo, plano diretor, quem sabe ao longo do tempo a gente consegue trazer transformações, transformando também as pessoas primeiro, para que mude a mentalidade, mude as ações e mude esse engajamento de todos. Pode passar, Marcelo. Além disso, a gente tem que trabalhar não só as soft skills e as hard skills, não só nas escolas, mas também aqui em momentos como esse de workshops, de palestras, mas também as green skills, que o Dr. Eliseu trouxe muito bem, que é a empatia, o pensamento sistêmico e o cuidado. O cuidado é muito importante. Essa questão que o doutor trouxe, que você tem que falar com o outro, você tem que saber quem é o outro, você tem que saber quem é o seu colega, você tem que saber quem é seu vizinho, para justamente a gente conseguir trabalhar cada vez mais em comunidade. Isso é muito importante, porque a vida é o centro, é ela que nos move. E as pessoas, a gente precisa formar pessoas que prosperem cercados pela natureza e que vão tomar decisões pensando que os recursos são finitos. Não adianta ter um carro elétrico e depois a gente vai ter que tirar, enfim, bateria não sei da onde, recursos naturais não sei da onde, para poder montar mais um produto, mais um serviço. Será que a gente precisa de mais produto e mais serviço? A gente tem bastante coisa já para consumir. E estamos assim, nem tudo é tão ruim, né? Na verdade, temos agora também vários eventos, por exemplo, a gente está no meio da virada sustentável, que vai até domingo. Temos também o ODS Talks, que é um evento nosso da Abraps, que acontece todo ano, que traz justamente essa mudança de mentalidade, então, e de comportamento. A gente tem inúmeras iniciativas aqui em São Paulo, por exemplo, do Poder Público, como a Virada ODS, a Comissão Municipal dos ODS, e também por parte da sociedade. Temos hortas urbanas, temos o movimento dos ODS, que é super importante, que ajuda nesse engajamento, que vem ao encontro dessa transição. A gente precisa trabalhar com valores, mentalidade e ações alinhados e trazer um capital humano desperto, como o doutor Eliseu falou, para uma operação biocêntrica. O que seria a operação biocêntrica? É a gente pensar sempre na natureza. Como é que a natureza faz? A gente não pode copiar o que a natureza já faz para trazer melhoramentos, assim, digamos, para a nossa vida, para a nossa sociedade? Pode passar, Marcelo. E, por fim, desde 1999, não sei se todos sabem, mas nós temos uma política de educação ambiental. Porém, só recentemente, agora em 2021, com parte do governo e também com o apoio da sociedade, estamos construindo o Plano Municipal de Educação Ambiental para São Paulo, que está apoiado no PAN-Clima, no Plano Municipal de Educação e também no Plano Municipal da Primeira Infância, que, por sinal, a prefeita aqui de Francisco Morato falou muito bem e que é muito importante nessa questão dos ODS. Já houve aqui em São Paulo este ano 2 encontros, um na subprefeitura da Vila Mariana e um em Pinheiros, para justamente chamar a sociedade para poder se engajar na formação desse plano. E qual que é o futuro dele? Qual que é o objetivo? A gente tem 4 grupos de trabalho. Um de educação ambiental nas políticas ambientais, outro de educação ambiental na educação formal mesmo, como o doutor falou, tem que mudar. A violência, não está na escola. A violência ela é trazida para a escola, então a gente precisa mudar isso dentro da educação formal também. E nas demais políticas setoriais, além de ter um grupo de trabalho de educação ambiental e diálogo de paz, né? Trazer a cultura de paz para articular a sociedade e os educadores ambientais. Pode passar, Marcelo. E por último, então, fica uma questão para o doutor Eliseu e para nós todos. Será que o plano ambiental vai nos ajudar nessa aceleração, doutor Eliseu? Né? Será que esse plano municipal de educação ambiental e todas essas ações novas que a gente precisa ter, será que a gente vai conseguir agendar, né, acelerar a Agenda 2030? E melhor ainda, como é que a gente vai trazer o cidadão que não é engajado para esse cumprimento das metas dos ODS? Olha, é uma guerra, né? É uma guerra. Muitas vezes as coisas acontecem porque se faz uma lei, mas a lei não é cumprida, mas depois a gente faz a lei ser cumprida. Sim. É assim que tem que fazer. Muitas coisas que eu consegui aqui, tem lei que eu aprovei e só consegui, como estou aqui há muito tempo, tem uma lei que eu aprovei e só conseguiu funcionar depois de 8 ou 9 anos. Porque eu brigando, insistindo, tem que fazer. Porque essa coisa que eu falei, a tendência é o mercado não desmontar tudo. Sim, resiliência, né, também, doutor Eliseu. Tem que ter resiliência também, né, para isso. Ter resiliência, né? Ter paciência, ter fé de que nós vamos conseguir. Então, muitas coisas estamos conseguindo. Mas, é verdade. Bom, pessoal, acho que é isso. Obrigada, agradeço a todos. Até a próxima.